Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E hoje vamos fazer esse tapete oval. Essa peça ficou medindo 89 centímetros de comprimento por 60 centímetros de largura. E se você fizer essa peça e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se você gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, eu usei 400 gramas de barroco natural e também usei 100 gramas de barroco multicolor premium na cor vinhedo lilás. A numeração dessa cor é 9563. Os dois fios são número 6 e eu trabalhei com agulha para crochê de 3,5 milímetros. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 41 correntes, em seguida conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Na 7ª corrente, faço o primeiro ponto alto. Eu vou trabalhando aqui um ponto alto para cada corrente de base até a última corrente. No final aqui eu terei 35 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 35 pontos altos e venho. Trabalhei os 35 pontos altos. Agora, faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no pé desse último ponto alto que trabalhei e prendo aqui um ponto baixíssimo. E encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos dar início à segunda volta. Eu começo subindo 3 correntes. 1, 2, 3. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer um grupo com 11 pontos altos. E aproveito aqui e já prendo essa ponta inicial da linha embaixo desses 11 pontos, assim eu já arremato. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, a partir do próximo faço mais 11 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Trabalhei o meu segundo grupo de 11 pontos altos, agora faço uma corrente, pulo um de base e a partir do próximo trabalho mais um grupo com 11 pontos altos. Vou fazer aqui o meu. Bem, então aqui trabalhei o terceiro grupo de 11 pontos altos e encerrei a parte reta desse lado. Então, a parte reta do lado de cá, ela será depois trabalhada com o mesmo padrão que fizemos aqui, com 3 grupos de 11 pontos altos, separados por uma corrente, pulando um ponto de base. Bom, agora vamos trabalhar aqui a parte oval. A parte oval será trabalhada usando essas correntes. Para iniciar a parte oval, faço uma corrente. Fez essa corrente, trabalha 11 pontos altos pegando aqui nessas correntes. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, virando aqui a parte oval. Agora é só fazer aqui uma corrente e a partir desse ponto alto trabalhar 3 grupos de 11 pontos altos desse lado de cada parte reta.
Completou os 3 grupos de 11 pontos altos aqui, trabalha a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de mostrar, desse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da minha segunda volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da segunda volta com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui esses 11 pontos altos da parte oval, eu faço uma corrente e prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Encerrei aqui a minha segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até esse ponto alto aqui. Bem, então aqui eu estou sobre o terceiro ponto desse grupo de base. Agora subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois de fazer as 3 correntes, eu vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base, até fazer um grupo de 7 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E ficou vazio aqui na base, esses 2 primeiros pontos e esses 2 últimos também. Em seguida, eu faço uma corrente e agora vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos nesse intervalo de uma corrente. Então, eu vou pular esses 2 pontos altos e trabalhar os 3 pontos nesse intervalo de correntes. Fiz aqui o meu grupo de 3 pontos altos, agora uma corrente, venho na base e pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto, faço mais 7 pontos altos. Fez os 7 pontos, faz uma corrente, 3 pontos altos no intervalo de corrente de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula 1, 2, a partir do terceiro, mais 7 pontos altos. Então, a minha parte reta aqui da terceira volta será trabalhada com esse padrão. Grupos de 7 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos nesse intervalo de uma corrente, mais uma corrente e repete. Então, vamos fazer 3 grupos de 7 pontos altos aqui na parte reta. Depois do terceiro grupo de 7 pontos altos, eu faço uma corrente e vou iniciar aqui a minha parte oval. A parte oval da terceira volta será trabalhada com o seguinte padrão. Nesse intervalo de uma corrente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, olha, aqui na parte oval, os nossos grupinhos, em todas as voltas, será feito com apenas 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente. E agora, eu vou trabalhar um grupo de 14 pontos altos sobre esses 11 pontos altos aqui da parte oval. Eu vou pular o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E vou trabalhar assim. Nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. No da frente, eu faço um só. No próximo, faço 2. No seguinte, faço só um. Então, esse daqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui na parte oval. Em um ponto, faço 2, no da frente, faço 1. No outro, 2, no outro, 1. Então, vamos assim até completar 14 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bom, então aqui trabalhando com o padrão que orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente e venho nesse próximo intervalinho aqui de uma corrente, aqui faço 2 pontos altos. E assim, encerrei aqui a minha parte oval. Os 2 lados serão trabalhados com o mesmo padrão que eu mostrei desse lado aqui. Agora, é só fazer uma corrente, pular 1, 2 de base, a partir do terceiro ponto, trabalhar 7 pontos altos. Igualzinho fizemos do lado de cá na parte reta. Bem, então eu vou completar o restante da minha terceira volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui esses últimos 2 pontos altos nesse intervalo de base, eu fiz uma corrente
e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Todas as nossas voltas serão encerradas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar a volta. Agora vamos trabalhar a quarta volta. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Estou aqui sobre o terceiro ponto do grupo de base. Agora subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, aqui trabalhei um grupinho de 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, 3 pontos altos nesse intervalo de uma corrente. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Fez esses 3 pontos altos, faz uma corrente aqui. Logo à frente, eu tenho esse grupo de 7 pontos altos. Então, sempre vou pular o primeiro e o segundo ponto e trabalhar 3 pontos altos a partir desse ponto aqui. Fez os 3 pontos altos, é só ir caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. Então, nós vamos com esse padrão aqui por toda a parte reta da quarta volta. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que eu orientei até eu chegar aqui, olha, nesse intervalo que fica logo antes desse que está aqui já na parte oval. A partir daqui, eu vou trabalhar a parte oval da quarta volta, fazendo uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente de base. Depois desses 2 pontos altos, faço uma corrente e agora vou trabalhar 18 pontos altos sobre esses 14 pontos de base. Então, eu vou pular o primeiro ponto e começar a partir do segundo. E o padrão que nós vamos distribuir aqui é o mesmo que fizemos na base. Então, nós vamos fazendo 2 pontos altos em um ponto e um ponto alto no ponto da frente. 2 pontos altos nesse ponto, um ponto alto nesse ponto logo à frente. Então, nós vamos seguir com esse padrão aqui até completar 18 pontos. Nós vamos trabalhar aqui até o penúltimo ponto do grupo de base. Eu vou fazer o meu e venho. Bem, trabalhando com o padrão que orientei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Sobrou vazio aqui, o último ponto do grupo de base. Agora, é só fazer uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente. E, a partir, depois desses 2 pontos altos, fazemos uma corrente e a partir desse intervalo aqui, eu começo a trabalhar a parte reta, fazendo aqui 3 pontos altos, uma corrente, pulando 1, 2 de base, trabalhando mais 3 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a nossa quarta volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Bem, trabalhei aqui a minha quarta volta, fiz os 18 pontos altos da parte oval desse lado, em seguida fiz uma corrente e 2 pontos altos nesse intervalo de correntes aqui. Agora, eu faço mais uma corrente e 3 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente e fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Encerrei aqui a minha quarta volta. Agora, vamos dar início à quinta volta. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de uma corrente. Bem, então aqui eu caminhei com os 3 pontos baixíssimos e estou no intervalo de uma corrente. Aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Então, começo com 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. E depois faço mais 2 pontos altos. Então, aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos da parte reta na quinta volta. Agora, é só ir caminhando com uma corrente
e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos aqui de base. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente mais 3 pontos altos. Bem, então nós vamos trabalhar com esse padrão até fazer aqui o total de 8 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por uma corrente. Vou fazer os meus 8 e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Tenho aqui logo à frente esse último intervalo de uma corrente que está logo antes dos 18 pontos da parte oval. Então, aqui, vamos trabalhar a parte oval fazendo assim. Uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo. Depois desses 2 pontos altos, uma corrente. E agora, eu vou fazer 6 grupos com 3 pontos altos, usando esses 18 pontos aqui que eu tenho de base. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, até trabalhar 3 pontos altos. Começo aqui pelo primeiro dos 18. Aqui está, trabalhei o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente e, sem pular nenhum ponto de base, trabalho mais 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Meu segundo grupo de 3 pontos altos. Agora é só separar com uma corrente, sem pular nenhum ponto, trabalhar mais 3 pontos altos. Então, vamos assim até fazer os 6 grupos. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos, todos eles separados aqui por uma corrente, usando esses 18 pontos aqui da parte oval. Agora, é só fazer aqui uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos nesse intervalo, nós vamos fazendo uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos aqui de base, até esse penúltimo intervalo aqui que fica logo antes da parte oval. E a partir daqui, eu começo a trabalhar a parte oval igualzinho, mostrei do lado de lá, fazendo 2 pontos altos nesse último intervalo e 6 grupos de 3 pontos altos sobre esses 18 pontos da parte oval. Então, é só isso aqui para trabalhar a volta de número 5. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 5 com o padrão que orientei. Depois de fazer aqui os 6 grupos da parte oval, eu fiz 2 pontos altos nesse primeiro intervalo e ainda trabalhei 2 grupos de 3 pontos altos até encontrar aqui o início. Depois desse grupo, eu fiz uma corrente, agora aqui fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E encerrei aqui a minha quinta volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 6. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de correntes. Chegando aqui na corrente, eu vou trabalhar nesse espaço aqui um grupo de 3 pontos altos. Então, começo com 3 correntes. Aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos da sexta volta. Agora, vamos caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de correntes até fazer aqui 8 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 8 grupos de 3 pontos altos e estou aqui próximo à parte oval. Aqui, nós trabalhamos assim. Fazemos uma corrente e 2 pontos altos nesse intervalo aqui de uma corrente. Depois desses 2 pontos altos, faço uma corrente e agora trabalho 6 grupos com 4 pontos altos sobre esses 6 grupos de 3 pontos que eu tenho aqui de base. Então, sempre vou fazer um por um nos primeiros 2 e 2 pontos altos aqui no último. Aqui trabalhei o primeiro grupo com 4 pontos altos. E separando um grupo do outro, nós sempre vamos fazer uma corrente. Fez uma corrente, é só vir para o próximo grupo e trabalhar mais 4 pontos altos.
Então, esse aqui é meu segundo grupo de 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os 6 grupos e venho para a gente continuar. Trabalhei os 6 grupos com 4 pontos altos. Agora, é só fazer aqui uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois, uma corrente e, a partir desse intervalo aqui, nós vamos trabalhando 3 pontos altos separados por uma corrente em todos esses intervalos até esse penúltimo intervalo aqui. Chegando nesse último intervalo aqui, então, fazemos 2 pontos altos, uma corrente e trabalhamos 6 grupos de 4 pontos altos sobre esses grupos de 3 pontos altos aqui da parte oval. Então, é com esse padrão que será trabalhado aqui a volta de número 6. Eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei o restante da volta 6. Aqui, depois de completar a parte oval, eu ainda fiz 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos até encontrar o início aqui da volta. E depois do terceiro grupo, uma corrente, agora fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Encerramos aqui a volta 6. Agora, vamos trabalhar a volta 7. Começo com os 3 pontos baixíssimos até esse próximo intervalo de correntes. Aqui, eu trabalho 3 pontos altos, então, começo sempre com as 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois, é só ir caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, até fazer 8 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 8 grupos de 3 pontos altos, estou aqui próximo à parte oval. Então, aqui nós fazemos uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalinho. Depois dos 2 pontos altos, mais uma corrente. E agora, vamos trabalhar aqui na parte oval da volta 7, o total de 6 grupos com 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos altos sobre esses 4 pontos altos que eu tenho nos grupos de base, sem fazer nenhum aumento. Então, eu trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base. Aqui fiz o primeiro grupo com 4 pontos altos na parte oval da volta 7. Separando um grupo do outro, uma corrente. Vem para o da frente, faz aqui mais 4 pontos altos. Vou trabalhar aqui os meus 6 grupos e venho. Trabalhei os 6 grupos com 4 pontos altos aqui na parte oval. Agora, é só fazer uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois desses 2 pontos altos, é só ir caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo até encontrar o penúltimo intervalo. E a partir daqui, trabalhamos a parte oval, fazendo 2 pontos altos nesse intervalo e 6 grupos de 4 pontos altos aqui. Então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 7. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta 7 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse segundo lado aqui da parte oval, eu fiz esses 2 pontos altos no primeiro intervalo e ainda trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e encontrei aqui o início da volta. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e já caminhei aqui com os 3 pontos baixíssimos até o próximo intervalo de correntes e dei início à volta de número 8. O início aqui da volta 8 é igualzinho ao início das voltas anteriores aqui que nós fizemos. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente e estou aqui próximo à parte oval. E a parte oval aqui da oitava volta será trabalhado com o seguinte padrão. Depois do meu oitavo grupo de 3 pontos altos, eu faço uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalinho aqui. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente. E vamos trabalhar agora 6 grupos com 5 pontos altos, sobre esses 6 grupos de 4 pontos que temos de base. Então, vou trabalhar assim. Faço um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos aqui no último.
Trabalhei o meu primeiro grupo com 5 pontos altos. Agora é só ir fazendo uma corrente, vem para o grupo da frente, de novo repete aqui, um por um nos 3 primeiros e 2 aqui no último. Então, eu vou trabalhar os 6 grupos e venho para a gente continuar. Trabalhei os meus 6 grupos com 5 pontos altos. Agora é só fazer uma corrente e 2 pontos altos nesse intervalo. Depois desses 2 pontos altos, então, vamos caminhando com uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo. Até encontrar esse local aqui, próximo ao início da parte oval. Então, venho fazendo os 3 pontos altos até esse intervalo. Nesse último aqui, faço 2 pontos altos e a partir daqui trabalho os meus 6 grupos com 5 pontos altos da parte oval desse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da volta 8, seguindo a orientação que passei até aqui e venho. Trabalhei o restante da volta 8 com o padrão que orientei. Depois de completar o segundo lado da parte oval, eu fiz aqui os meus 2 pontos altos e ainda trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos e encontrei o início aqui da minha volta. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, depois caminhei com 3 pontos baixíssimos e dei início à minha volta de número 9. E no começo da volta 9 também fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos, igualzinho estamos fazendo nas voltas anteriores. E estou aqui para trabalhar a parte oval da volta 9. Então, inicio aqui a parte oval da volta 9 com uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente. E agora vamos trabalhar aqui 6 grupos com 5 pontos altos. Então, nessa volta aqui, a parte oval não terá aumento. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto alto que temos nos grupos de base. Aqui está, trabalhei o meu primeiro grupo de 5 pontos altos aqui da parte oval. E separando um grupo do outro, nós sempre fazemos uma corrente. Fez uma corrente, só vir para o próximo grupo de base, trabalhar um ponto alto para cada ponto. Então, vou completar aqui os meus 6 grupos e venho. Trabalhei os 6 grupos com 5 pontos altos. Agora, fazemos uma corrente, 2 pontos altos nesse intervalo. Depois dos 2 pontos altos, então, vamos trabalhando uma corrente e 3 pontos altos em cada intervalo de base. Até encontrar a parte oval do lado de cá. Vamos trabalhar do lado de cá, da parte oval, com o mesmo padrão que acabei de mostrar. Fazendo inicialmente aqui 2 pontos altos nesse último intervalinho e 6 grupos de 5 pontos altos separados sempre por uma corrente. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 9. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 9 com o padrão que orientei. Aqui, depois de completar o sexto grupo de 5 pontos altos desse lado da parte oval, eu fiz os 2 pontos altos e ainda trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos e encontrei o início da volta. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo e caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até esse próximo intervalo de correntes e dei início à minha volta de número 10, trabalhando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos e estou na parte oval. E vamos trabalhar aqui a parte oval da volta 10 com o seguinte padrão. Começo com uma corrente, faço 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente. E agora eu vou trabalhar aqui 6 grupos com 6 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto e 2 pontos aqui no último.
Então, aqui está. Trabalhei o meu primeiro grupo com 6 pontos altos. Agora é só fazer uma corrente de separação, vir para o próximo grupo e repetir os 6 pontos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos no último. Então, eu vou trabalhar aqui os 6 grupos da parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei os 6 grupos com 6 pontos altos aqui da parte oval. Agora é só fazer uma corrente e 2 pontos altos nesse próximo intervalo de uma corrente. Depois dos 2 pontos altos, mais uma corrente e a partir desse intervalo, vamos trabalhando 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, sempre faço uma corrente, venho para o próximo grupo e mais 3 pontos altos. E vamos assim até encontrar aqui a parte oval do lado de cá. Encontrando aqui a parte oval, faço 2 pontos altos nesse intervalinho e trabalho aqui 6 grupos de 6 pontos altos do lado de cá. Então, com esse padrão é trabalhada a volta de número 10. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta de número 10 com o padrão que orientei. Depois de completar aqui o segundo lado da parte oval, eu fiz 2 pontos altos nesse intervalo e ainda trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos e encontrei aqui o início da volta. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com mais 3 pontos baixíssimos e iniciei a minha volta de número 11. Fazendo aqui no início, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. E estou aqui na parte oval da volta de número 11. E vamos trabalhar a parte oval da volta 11 com o seguinte padrão. Começo fazendo uma corrente e 2 pontos altos nesse próximo intervalo de uma corrente. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, faço mais uma corrente e agora vou fazer aqui 6 grupos com 6 pontos altos. Então, não haverá aumentos aqui na parte oval da volta 11. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base nos 6 grupos que nós temos aqui da parte oval. Trabalhei o meu primeiro grupo com 6 pontos altos da parte oval. Agora é só ir separando com uma corrente e repetindo aqui os 6 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e venho. Trabalhei os 6 grupos com 6 pontos altos aqui da parte oval. Agora é só fazer aqui uma corrente, 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois desses 2 pontos altos, mais uma corrente. E a partir desse intervalo aqui, nós começamos a trabalhar os 3 pontos altos. Separando cada grupo de 3 pontos altos, sempre uma corrente. Vem para o próximo intervalo e repete. E vamos assim até encontrar aqui a parte oval do lado de cá. E nesse intervalinho aqui, eu faço 2 pontos altos e repito os 6 grupos com 6 pontos altos da parte oval desse lado. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 11. Eu vou completar a minha, seguindo essa orientação, e venho. Trabalhei o restante da minha volta de número 11 com o padrão que orientei. Depois de completar aqui o 6º grupo de 6 pontos altos da parte oval desse lado de cá, eu fiz uma corrente, 2 pontos altos nesse primeiro intervalo e ainda trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos e encontrei aqui o início da minha volta. Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com 3 pontos baixíssimos até esse próximo intervalo de correntes. E em seguida, eu comecei a minha volta de número 12, subindo aqui 3 correntes e trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E estou aqui na parte oval da volta de número 12. A partir da volta 12, a parte oval, ela muda o modo de trabalhar. Então, nós vamos fazer aqui da seguinte maneira.
eu começo fazendo uma corrente e vou trabalhar na volta de número 12 o total de 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, usando esses 6 grupos com 6 pontos aqui que eu tenho de base. Então, para eu começar, eu vou pular esses 2 pontos altos e esse intervalo de corrente. Então, pulo esses pontos aqui, venho no primeiro ponto alto desse grupo com 6 pontos altos que eu tenho aqui de base. E a partir daqui começo a trabalhar os grupos de 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui trabalhei o primeiro grupo de 3 pontos altos da parte oval. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente. Sem pular nenhum ponto, trabalha mais 3 pontos altos usando esses próximos 3 pontos altos que nós temos de base. Então, aqui trabalhei os meus primeiros 2 grupos de 3 pontos altos separados aqui por uma corrente. Então, sobre todos os grupos de 6 pontos que nós temos, nós vamos fazer 2 grupinhos de 3 pontos. Separando um grupinho do outro, sempre fazemos uma corrente. Então, fez aqui a corrente, vem no próximo ponto alto e a partir daqui trabalha 3 pontos altos. Bem, então vai ficando assim aqui a parte oval na volta 12. Eu vou fazer os meus 12 grupos de 3 pontos altos e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Estou aqui no final da parte oval. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou pular essa corrente e esses 2 pontos altos. Venho nesse próximo intervalo e a partir daqui começo a trabalhar 3 pontos altos. Depois de cada grupo de 3 pontos altos, sempre faço uma corrente, próximo intervalo, faço mais 3 pontos altos. Bem, então, nós vamos trabalhando com esse padrão aqui dos 3 pontos altos no intervalo, até encontrar a parte oval do lado de cá. Chegando aqui, eu faço os 3 pontos altos, uma corrente, aí eu pulo esses 2 pontos altos e esse intervalinho aqui, e começo a trabalhar os 12 grupos de 3 pontos altos da parte oval a partir desse ponto aqui, que é o primeiro ponto desse grupo com 6 pontos altos. Então, é igualzinho, mostrei do lado de cá. Então, com esse padrão trabalhada toda a volta 12, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 12 com o padrão que orientei. Quando encontrei aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de correntes. Chegando aqui nas correntes, eu laço mais uma vez e corto essa linha. E agora, nós vamos trabalhar com o barbante de outra cor. Então, eu venho aqui, olha. Na parte oval, eu tenho esse intervalo aqui, que fica logo antes desse primeiro grupo de 3 pontos altos que foi trabalhado na parte oval. Então, é nesse intervalo aqui que eu vou amarrar o meu barbante. Bem, depois de amarrar aqui o barbante, nós vamos subir 3 correntes e fazer mais 2 pontos altos. Eu trabalhei aqui um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntes. Fez essas 2 correntes, laça, vem no próximo intervalinho e trabalha aqui mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2. Próximo intervalo, mais 3 pontos altos.
Então, aqui, ó. Na parte oval da volta 13, nós vamos fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, usando esses intervalos de uma corrente de base, e vamos separando com 2 correntes aqui os grupos. E vamos trabalhar o total de 12 intervalos com 2 correntes. Então, é só isso aqui para trabalhar a parte oval. Vou fazer aqui os meus 12 intervalos de 2 correntes e vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos de 2 correntes entre os grupos de 3 pontos altos. Agora, nós vamos começar a trabalhar intervalos com apenas uma corrente. Fez uma corrente, laça, próximo intervalo, 3 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar aqui na parte reta o total de 17 intervalos de uma corrente. Então, por 17 vezes, nós vamos fazer apenas uma corrente aqui entre um grupo de 3 pontos altos e o próximo. Completando 17 intervalos de uma corrente apenas, nós vamos chegar na parte oval do lado de lá, e lá nós vamos fazer igual fizemos aqui, 12 intervalos de 2 correntes. Completando do lado de lá os 12 intervalos com 2 correntes, nós voltamos a fazer intervalos com apenas uma corrente na parte reta do outro lado. E vamos até o final da volta com uma corrente apenas de espaço. Então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 13. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei todo o restante da minha volta de número 13 com o padrão que orientei. Desse lado de cada parte reta, eu também fiz 17 intervalos aqui com uma corrente e encontrei o início da minha volta. E encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes, dei mais uma laçada e cortei aqui a minha linha. E agora, nós vamos trabalhar a volta 14 com o barbante cru novamente. Eu vou amarrar o meu barbante cru nesse intervalo aqui, olha, de uma corrente que eu tenho logo antes do local aqui onde eu fechei a minha volta. Depois de amarrar aqui o barbante, eu vou subir 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos nesse intervalo. Então, aqui trabalhei o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da volta 14. E aqui, olha, um detalhe, eu prendi essa pontinha inicial da linha embaixo desse grupinho de 3 pontos altos. Então, essa ponta já está arrematada. Agora, é só cortar aqui bem rente. E, depois de trabalhar esse primeiro grupo aqui de 3 pontos altos, eu vou fazer 1, 2 correntes. Venho no próximo intervalo de corrente e trabalho aqui mais 3 pontos altos. E aqui também eu vou prender essa ponta de linha embaixo desses 3 pontos altos e já arremato. Então, aqui o meu segundo grupo de 3 pontos altos, eu já prendi a ponta embaixo desses pontos, aqui também só cortar que já está arrematado. E nós vamos fazer o total de 13 intervalos com 2 correntes na parte oval aqui da volta 14. Então, aqui já fiz um, agora faço mais 2 correntes aqui. Então, esse aqui é o meu segundo intervalo com 2 correntes. Venho no próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, 1, 2 correntes. E vamos com esse padrão até fazer os 13 intervalos aqui de 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 intervalos com 2 correntes. Agora, nós vamos começar a trabalhar aqui a parte reta. Então, a partir daqui, eu faço uma corrente apenas e venho trabalhar os 3 pontos altos no próximo intervalo.
Nós vamos trabalhar aqui na parte reta, na volta 14, o total de 16 intervalos com apenas uma corrente. Completou os 16 intervalos com uma corrente, nós estaremos lá na parte oval do outro lado. E lá nós vamos fazer 13 intervalos de duas correntes, igual mostrei desse lado aqui da parte oval. Completou os 13 intervalos de duas correntes na parte oval do lado de lá, encerra o restante da volta com mais 16 intervalos de uma corrente na parte reta lá do outro lado. Bem, então, é com esse padrão que vamos trabalhar toda a volta 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 14 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de corrente, lacei mais uma vez e cortei aqui o barbante. E agora vamos trabalhar a volta 15 com o barbante colorido. Eu vou amarrar o barbante nesse intervalo aqui de uma corrente que está logo antes do local aqui onde eu fechei a minha volta. Prendeu aqui o barbante, sobe 3 correntes e faz um grupinho de 3 pontos altos. Aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos da volta de número 15. Fez esse primeiro grupo, faz uma, 2 correntes. Fez as 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, aqui na volta 15, nós vamos fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, separados aqui por 2 correntes, até construir o total de 14 intervalos de 2 correntes. Então, aqui já tenho um, continuo fazendo uma, 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 14 intervalos com 2 correntes e venho para a gente continuar. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 intervalos com 2 correntes. A partir daqui, começamos a trabalhar a parte reta e vamos fazer apenas uma corrente de separação entre um grupo de 3 pontos altos e outro. Fez os 3 pontos altos, mais uma corrente e mais 3 pontos altos. E vamos com esse padrão até construir aqui na parte reta o total de 15 intervalos com apenas uma corrente. Completou os 15 intervalos de uma corrente, trabalha na parte oval do lado de lá, total de 14 intervalos com 2 correntes, igual mostrei na parte oval desse lado aqui. E encerra a volta depois na parte reta do lado de lá, com mais 15 intervalos de apenas uma corrente. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhado aqui a volta de número 15. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 15 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Caminhei com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui, lacei mais uma vez e em seguida cortei aqui o barbante. E agora nós vamos trabalhar a volta de número 16 com o barbante cru. Para amarrar aqui o barbante, eu venho nesse intervalo de uma corrente que eu tenho logo antes do local aqui onde eu fechei a minha volta. Depois de amarrar o barbante, nós vamos subir 3 correntes e trabalhar um grupo com 3 pontos altos. Então, aqui está o meu primeiro grupo com 3 pontos altos da volta 16. Depois de fazer esse primeiro grupo, eu vou trabalhar uma, 2 correntes, vir para o próximo intervalo e mais 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, uma, 2 correntes. E vamos trabalhando aqui com esses intervalos de 2 correntes até fazer 15 intervalos. Então, aqui na parte oval da volta 16, nós vamos trabalhar 15 intervalos de 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus 15
e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 intervalos com 2 correntes. Então, aqui, depois de trabalhar os 15 intervalos de 2 correntes na parte oval, nós vamos trabalhar a parte reta fazendo apenas uma corrente de separação entre os grupos de 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente. E vamos com esse padrão até fazer aqui o total de 14 intervalos com apenas uma corrente. Fez os 14 intervalos de uma corrente, trabalha na parte oval. Do outro lado, 15 intervalos com 2 correntes, igual fiz desse lado aqui. Depois que completar os 15 intervalos de 2 correntes na parte oval do lado de lá, encerra a volta fazendo mais 14 intervalos de apenas uma corrente lá do outro lado da parte reta. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta 16 com essa orientação e venho. Completei a volta 16 com o padrão que eu orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu cortei aqui o barbante cru. E agora, vamos trabalhar a volta 17 com o barbante colorido. Então, aqui, para eu amarrar o barbante, eu fiz da seguinte maneira. Olha, aqui está o local onde eu fechei a volta 16. Então, eu voltei para trás aqui, 1, 2, 3 bloquinhos. Então, do local onde fechei, 3 bloquinhos, voltando atrás. E, nesse terceiro bloquinho aqui que eu voltei atrás, eu amarrei a linha no ponto alto do meio aqui no bloquinho, ó. E a volta de número 17, ela será fechada só de pontos altos e terá 3 aumentos em cada lado da parte oval. Então, antes de começarmos aqui a trabalhar a volta 17, eu vou mostrar para vocês o local dos aumentos. Então, aqui está o local onde eu fechei a minha volta e esse aqui o primeiro intervalo logo depois do local onde eu fechei a minha volta, que é o meu primeiro intervalo de 2 correntes aqui. Então, eu vou contar nos intervalos de correntes, a partir desse. 1, 2, 3. No terceiro intervalo, eu vou marcar aqui com uma linha de outra cor, porque nesse local aqui, eu vou fazer o primeiro aumento desse lado da parte oval. Fez essa marquinha, nós vamos contar aqui. E sempre vamos contar nos intervalos de correntes. Então, conto depois da minha marquinha, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto intervalo aqui, faço mais uma marquinha, o segundo local do aumento aqui da parte oval desse lado. Depois da segunda marca, de novo, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 e faço a terceira marca. Então, aqui está o local onde eu farei o terceiro aumento desse lado da parte oval. Bem, então aqui nós já marcamos os 3 locais do aumento no primeiro lado da parte oval. Bem, então agora aqui nós vamos começar a trabalhar a nossa volta, fazer os aumentos desse lado, depois eu oriento os aumentos do outro lado da parte oval. Bom, então aqui, do local onde eu amarrei a minha linha, eu vou subir 3 correntes. E aqui na volta 17, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Quando eu encontrar esses intervalos aqui, onde tem uma corrente, eu faço um ponto alto. Depois, continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E um ponto alto em cada intervalo de uma corrente. Bem, então aqui, olha, eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e encontrei aqui o meu primeiro intervalo de 2 correntes. Então, nos intervalos onde eu tenho 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente. E nós vamos trabalhando assim até encontrar aqui esse primeiro intervalo aqui que fizemos a marquinha. Então, vou fazer o meu até ali e venho. Bem, então aqui está. Vim trabalhando com o padrão que orientei.
Nos intervalos de duas correntes, fui trabalhando 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto, e encontrei o primeiro local aqui marcado. Então, nos 3 lugares onde nós fizemos a marquinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, aqui nesse intervalo de duas correntes, onde eu tenho a marca, vou trabalhar 3 pontos altos. Então, aqui está. Nesse intervalo de duas correntes que está com essa marquinha, eu fiz 1, 2, 3 pontos altos. Então, aqui meu primeiro aumento. Agora, continuo trabalhando. Um ponto alto para cada ponto alto. E 2 pontos altos em cada intervalo de duas correntes até encontrar a próxima marca. Aqui faço 3 pontos altos de novo. Bom, então, é com esse padrão que é trabalhado aqui os aumentos na parte oval da volta 17. Eu vou aqui fazer os meus 3 aumentos e venho. Bem, então aqui está. Esse local aqui foi o primeiro lugar onde eu fiz o aumento. Então, aqui o primeiro aumento, o segundo aumento e o meu terceiro aumento. Bem, então aqui, depois de trabalhar esse terceiro aumento aqui, estiver chegando na parte reta, nós vamos contar aqui nos intervalos de correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 intervalos. Quando chegarmos no intervalo de número 19, nós fazemos a primeira marca do aumento na parte oval do lado de cá. Depois que fez essa primeira marca, então conta da mesma maneira que eu mostrei do outro lado. Então, aqui, no intervalo logo à frente do local onde eu marquei, 1, 2, 3, 4, 5. No quinto intervalo, o segundo aumento. Depois que marcou o segundo aumento, conta 1, 2, 3, 4 e 5. E faz aqui a marquinha do terceiro aumento do lado de cada parte oval. Bom, todo o restante será trabalhado fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, sobre cada ponto alto, continuamos trabalhando um ponto alto. Nos intervalos com duas correntes, fazemos 2 pontos altos. E nos intervalos de uma corrente, vamos fazer apenas um ponto alto. Então, com esse padrão que trabalhar da volta 17... eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 17 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida eu cortei aqui o meu barbante. E, trabalhando da maneira como orientei vocês, eu fiz aqui na volta 17 o total de 268 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 18 com o barbante cru. Então, eu amarrei aqui o meu barbante cru contando da seguinte maneira. Aqui, o local onde eu fechei a volta. Então, a partir desse ponto, eu contei aqui indo para frente o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E no ponto de número 10, eu amarrei o barbante cru. Depois de amarrar o barbante, eu vou subir aqui 3 correntes. Essas 3 correntes, um ponto alto para mim. Em seguida, continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até fazer um total de 7 pontos altos. Então, aqui o primeiro dos 7. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem aqui na base, pula um ponto. Pulou um, a partir do próximo, trabalha mais 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, faz 1, 2 correntes, vem na base, pula um. A partir do próximo, mais 7 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada a parte oval na volta 18. E nós vamos fazer o total de 10 intervalos aqui
com 2 correntes, pulando só um ponto de base. Então, eu vou fazer os meus 10 intervalos pulando um ponto apenas na base e venho para a gente continuar. Trabalhei com o padrão que orientei vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, pulando aqui apenas um ponto de base. E agora, nós estamos aqui saindo da parte oval e vamos começar a trabalhar a parte reta. Então, depois desse 10º intervalo aqui de 2 correntes, pulando apenas um de base, eu trabalhei mais 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e aqui, na parte reta, nós vamos pular de base 1, 2, pulou 2, a partir do 3º ponto, trabalha mais 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, faz 2 correntes, pula 1, 2 de base e a partir do 3º ponto mais 7 pontos altos. Então, aqui na parte reta continua igual, os 7 pontos altos e as 2 correntes. A diferença é que vamos pular aqui de base 1, 2 e vamos fazer na parte reta o total de 6 vezes esses intervalos aqui pulando 2 pontos de base. Assim que fizer os 6 intervalos pulando 2 pontos de base, nós vamos estar na parte oval do outro lado e lá nós vamos fazer igualzinho fizemos na parte oval do lado de cá. 10 intervalos pulando apenas um ponto. Completou os 10 intervalos pulando só um ponto naquela parte oval do lado de lá, volta a trabalhar a parte reta lá no final da volta, pulando 2 pontos de base. Então, é com esse padrão que é trabalhada a volta 18. Eu vou completar o restante da minha. Completei a volta 18 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na 3ª corrente. Agora, vamos dar início à volta 19. Vou começar a volta 19 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes. Então, essas 3 correntes aqui equivalem a um ponto alto para mim. Aqui, eu vou trabalhar um grupo com 5 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, esse aqui é o primeiro dos 5. Aqui trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes. Venho nessas 2 correntes aqui de base e aqui eu trabalho um ponto alto, 3 correntes, 1, 2, 3 e mais um ponto alto. Então, ficou assim aqui no intervalo de 2 correntes de base. Depois de trabalhar esse grupo de pontos, eu faço 1, 2 correntes, laço. Venho nos 7 pontos altos de base, pulo o primeiro, a partir do segundo, trabalho aqui mais 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, é só fazer aqui as 2 correntes, vir para o próximo intervalo e trabalhar um ponto alto, 3 correntes, mais um ponto alto, mais 2 correntes, vir para a base, pular o primeiro ponto alto, a partir do segundo, mais 5 pontos altos. Bem, então, vamos trabalhar com esse padrão até construir aqui o total de 10 vezes esse desenho aqui, passando de um grupo de 5 pontos altos para o outro, que é 2 correntes, ponto alto, 3 correntes, ponto alto, mais 2 correntes. Então, vou fazer aqui os meus 10 e venho. Bem, então, aqui, trabalhei por 10 vezes essas 2 correntes, ponto alto, 3 correntes, ponto alto e mais 2 correntes. Depois desse 10º grupo, eu fiz mais 5 pontos altos. E aqui, olha, eu tenho aquelas 2 correntes onde eu pulei 2 pontos de base aqui nessa volta. Então, a partir desse intervalo aqui, nós vamos fazer por 6 vezes esse grupo aqui de pontos, só que trabalhando apenas uma corrente antes e uma corrente depois do grupo. Então, aqui, 5 pontos altos faz uma corrente só. Vem aqui, trabalho o V com um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Depois do V, faz
uma corrente apenas. Fez essa corrente, vem na base, pula um a partir do segundo, 5 pontos altos. Então, por 6 vezes, nós vamos trabalhar só uma corrente aqui. Depois que fizer 6 vezes assim, chega na parte oval do lado de lá e lá trabalha 10 vezes, igual mostrei desse lado aqui, fazendo 2 correntes antes e 2 correntes depois do V. Completou os 10 motivos do lado de lá da parte oval com 2 correntes aqui, encerra, volta lá na parte reta do outro lado, igual mostrei agora aqui, com mais 6 vezes, fazendo apenas uma corrente antes e uma corrente depois. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta 19. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a minha volta 19 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora vamos trabalhar a volta 20. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo. Agora subo 3 correntes e faço ainda aqui 2 pontos altos. Então, trabalhei um grupinho com 3 pontos altos. E aqui, olha, na parte oval, em todos os locais, nos 10 locais onde eu tenho 2 correntes aqui, antes e depois do meu V, eu também vou iniciar aqui com 2 correntes. 1, 2. Fez essas 2 correntes, vem aqui nas 3 correntes do V e aqui trabalha 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faz 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, faz mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, aqui trabalhei um leque. Depois desse leque, faço 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem para o próximo grupo de 5 pontos, pula o primeiro, a partir do segundo trabalha 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, é só repetir o mesmo que acabei de mostrar aqui. 2 correntes, esse leque, e depois mais 2 correntes. Bem, então, esse aqui é o padrão da nossa volta de número 20. A única diferença que vai haver aqui nessa volta é que depois de completar aqui 10 vezes esse intervalo de 2 correntes antes e 2 correntes depois desse leque, nós vamos chegar na parte reta do lado de cá, nesse local onde na base nós temos só uma corrente aqui entre o V. Então, aqui nós vamos fazer também só uma corrente antes e uma corrente depois do leque com os 3 pontos altos que nós estamos construindo aqui nessa volta. Bom, então é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou fazer a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 20 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 21. Eu vou começar fazendo 2 correntes, 1, 2. Essas 2 correntes equivalem aqui para mim um ponto alto aberto. Aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos fechados juntos sobre esses 3 pontos de base. Então, um ponto alto aberto nas 2 correntes. Agora, eu venho no ponto à frente, começo mais um ponto alto, passo por 2 linhas e não fecho. Laço de novo, venho no próximo ponto, começo o terceiro ponto alto, passo por 2 linhas, estou com os 3 abertos na agulha, agora laço e fecho tudo de uma vez. E aqui, logo à frente, de base, eu tenho 2 correntes. Então, em todos os locais onde eu tiver 2 correntes de base, logo depois desses 3 pontos fechados juntos, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntes, laça, vem nesse leque de base e aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Venho nesse ponto alto e aqui eu faço um ponto alto. Depois, mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. Em seguida, faço 2 correntes. Mais 2 pontos altos nesse intervalo. E mais um ponto alto nesse próximo ponto alto. Sobre todos os leques de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. E, depois desse grupo aqui, eu também tenho 2 correntes aqui de base. Então, eu faço 1, 2, 3 correntes. Venho
nesse próximo grupo de 3 pontos altos e trabalho 3 pontos altos fechados juntos. Então, no primeiro ponto aqui, começo um ponto e não fecho. No da frente, começo o segundo, não fecho. No da frente, o terceiro. Estou com os 3 pontos altos abertos aqui na minha agulha, agora eu laço e fecho tudo junto. Então, esse aqui vai ser o padrão que nós vamos trabalhar em toda a parte oval. Então, em todos os locais que eu tiver 2 correntes antes e 2 depois desse leque aqui de base, eu vou fazer 3 correntes antes e depois desse leque. Bem, então aqui trabalhei com o padrão que orientei vocês de fazer as 3 correntes antes, 3 correntes depois aqui do leque, até fazer aqui 10 leques. Esse aqui é o meu 10º leque desde o início da volta. E logo à frente aqui na base, eu tenho só uma corrente de intervalo aqui antes e uma depois desse leque de base. Quando nós estivermos trabalhando sobre esses locais aqui onde tem apenas uma corrente antes e depois, nós vamos fazer apenas 2 correntes de intervalo aqui antes e 2 depois do leque de base. Depois dos 3 pontos altos fechados juntos, eu faço 1, 2, só 2 correntes. Fez as 2 correntes, é só vir sobre esse leque e repetir o leque igualzinho, já estamos trabalhando aqui desde o início da volta. Completou aqui o leque, faz 1, 2 correntes e trabalha os 3 pontos altos fechados juntos. Vou completar o restante da minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 21 com o padrão que orientei. Para eu fechar aqui essa volta, depois de trabalhar essas últimas 2 correntes, eu venho no local aqui onde eu fechei os 3 primeiros pontos juntos e prendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta de número 22. Eu vou começar a volta 22, introduzindo a minha agulha aqui no mesmo local onde eu fechei a volta. Busco aqui uma linha e faço aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, eu faço uma corrente. E agora, eu vou trabalhar o total de 13 pontos altos sobre esse leque aqui de base. E eu vou distribuir da seguinte maneira. Vou fazer 4 pontos altos sobre esses 3 pontos aqui de base. Então, trabalho um ponto nesse, um nesse e 2 nesse daqui. Então, aqui está, trabalhei 4 pontos altos sobre esses 3 pontos altos de base. E agora, eu faço 5 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Trabalhei 5 pontos altos nas correntes, agora faço mais 4 pontos altos sobre esses 3 pontos de base. Vou fazer 2 pontos nesse e 1 por 1 nesses outros 2. Bem, então, distribuindo da maneira como orientei, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Sobre todos os leques que nós temos de base, nós vamos trabalhar 13 pontos altos, distribuindo da maneira que eu mostrei sobre esse primeiro aqui. E em todos os locais onde eu tiver 3 correntes aqui na base, depois de trabalhar esse grupo de pontos, eu vou fazer uma corrente. Fez essa corrente, vem sobre esses 3 pontos fechados juntos e no local aqui onde nós fechamos os 3 juntos, nós fazemos um ponto baixo. Fez esse ponto baixo e tem logo à frente um espaço aqui de 3 correntes, então nós fazemos uma corrente depois do ponto baixo e repetimos os 13 pontos altos. Trabalhou os 13 pontos altos e tem 3 correntes aqui logo à frente, na base, faz uma corrente de espaço, vem nos 3 pontos fechados juntos e prende aqui um ponto baixo. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhando aqui a parte oval. Eu vou fazer a minha parte oval e venho mostrando como vamos trabalhar a parte reta. Trabalhei a parte oval com o padrão que orientei.
e até aqui eu fiz 10 grupos com 13 pontos altos. E estou na parte reta, onde eu tenho aqui de base 2 correntes antes e 2 depois dos meus leques. Então, nos locais onde só temos 2 correntes antes e 2 depois, nós não vamos fazer nenhuma corrente depois do ponto baixo. Fez o ponto baixo, direto laça, vem no leque e aqui trabalha os 13 pontos altos. Fez os 13 pontos altos, tenho 2 correntes aqui de base, então não faço nenhuma corrente depois dos 13 pontos altos, direto venho sobre os 3 pontos fechados juntos e faço aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, tenho aqui logo à frente só 2 correntes, então laço direto e começo a trabalhar aqui mais 13 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar a volta 22. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 22 com o padrão que orientei. E antes de eu fechar a volta aqui com vocês, deixa eu orientar uma coisa. Se o seu ponto for um pouco solto e quando você começar a trabalhar a volta 22, notar que não está ficando bem assentado aqui com os 13 pontos, você pode diminuir um ponto. Então, ao invés de trabalhar 13, você trabalha 12, distribuindo da seguinte maneira. Aqui você mantém esses 4 pontos sobre os pontos altos dos 2 lados e diminui um ponto aqui nas correntes. Ao invés de fazer 5, como eu fiz, você faz apenas 4, que também dá certo e vai ficar bem assentado. Isso se o seu ponto for um pouquinho solto. Agora, se o seu ponto for mais firme, que nem o meu assim, 13 pontos dá certinho. Bom, então é isso. Agora, para fechar aqui a volta 22, eu venho nesse primeiro ponto baixo que fiz, atravesso aqui a minha agulha e prendo um ponto baixíssimo. Depois eu laço mais uma vez a linha e corto. Agora, é só esconder essa ponta de linha pelo meio desses pontos altos aqui, pelo lado do avesso. Depois corta bem rente onde sair a ponta. E depois de esconder aqui a ponta, é só estender bem o seu tapete. Então, sempre a gente começa a estender o tapete pelo meio aqui e vai indo de dentro para fora. E depois de estender bem o meio aqui do tapete, nós chegamos aqui na borda. Aqui, sempre apoiamos uma mão na beirada do tapete e com a outra nós pegamos os grupos de pontos e estendemos assim. Vamos fazer isso na volta toda do nosso trabalho. E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.